Fala galera, Anime de volta trazendo mais um vídeo para vocês e esse é o primeiro vídeo do ano. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje? Vai ser vídeo de build? Vai ser vídeo de evento? Não, a gente vai fazer aqui um gear check na minha conta, tá? Vamos passar para ver tudo que eu consegui avançar ao longo desse primeiro ano aí do nosso servidor. Então vamos ver PVP, vamos ver Ignore, Def, Refino, enfim, pets, encanto, tudo que eu lembrar eu vou compilar aqui nesse vídeo, que vai ser nosso vídeo de Gear Check, tá? Primeiro vídeo, um videozinho tranquilo desse ano, e vamos falar aí do futuro aí de coisas que eu pretendo trazer aí ao longo desse mês, mas vamos, antes que eu me esqueça, não me perder muito, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força e bora pro vídeo. Segundo aviso, como é o primeiro vídeo do ano, apesar de estar um pouco atrasado, feliz ano novo para todo mundo. E é isso. Bom, vamos lá. Tá, por onde eu começo? Primeira coisa, mudar para vídeo PVP, eu acho que eu já tô. Bom, agora eu tô com certeza na vídeo PVP. Alguma coisa aqui caiu, não sei o que foi. Mas, tudo bem. Deixa eu ver que a gente pode começar falando. Tá, vamos começar falando dos meus status. Não daqui, né? Não tô, isso aqui não é build. Estamos falando daqui. Tô sem buff, tô só com a propulsão do carrinho aqui. Então, tô desse jeito, tá? MDF tá legal, MDF tá tão bom, por isso aqui a MDF podia estar melhorada. Tá que tá bom, até parado. HP tá legal, tá razoável, considerando seu DPS. PVP Ward não tá ruim. Gostaria de estar nos 900k, mas não tá ruim, tá? Deixa eu ver o que mais. PDMG tá bom. 235, eu acho que aqui eu tô com o buff da... Quase certeza, aí ó. Tô com o buffzinho da... Esqueci o nome dela, do meu pet, da Gênesis. Bom, vamos lá. PDMG não tá ruim. As reduções estão boas. Considerando que eu tô parado, quando começa a batalha a coisa muda, né? Então o PDMG sobe, redução sobe, tudo, essas paradas tudo sobe. Ignore Def tá bom, tá? 6.317 tá bem bom. Porém, já tem gente aí chegando na casa dos 6k e meio de defesa crua, né? De raw PDF. Tem gente com 7k que eu conheço, tem gente aqui na guilda com 7k, então tô na batalha aí para subir o Ignore e eu acho que sem dúvida essa vai ser minha maior luta aí pelo próximo mês até chegar no Odin Cup. Aumentar isso aqui. Agora caiu meu buff, né? Então deixa eu buffar de novo para manter a consistência. Ignore PDF percent. Como eu não consigo estacar 100%, eu não me preocupo tanto. Ajuda um pouco, mas nem tanto quanto o flat aqui. PDMG Reduce, PVP Reduce e PVP Damage tão bons. Acredito que estejam tão bem bons, não tá ruim não. Lógico que Kraken tem mais que isso aqui, né? Esses Baleiona tem mais, mas com isso aqui eu já jogo legal. Com a maior parte das PTs, tanto em GL quanto em DD, ou qualquer conteúdo PVP. Então tá bem legal. Tô com range de PDM de bom, porém poderia estar um pouquinho melhor aqui, chegando nos 70 e poucos por cento. Porque eu tô com um range de 7, eu acho que um 5 e dois 5, então dá para melhorar. Tem espaço para melhorar que não é tão caro, né? O problema é que depende um pouco da sorte. Estou tentando na arma, já está quase liberado encanto 8 na arma e não vem esse encantamento aí. Peguei tudo que vocês imaginarem de encanto de alma, só não peguei o de ranged. Pelo menos eu garanti um de mágico para build futura, a gente vai falar disso já já. Tá, se eu botar pote de PVP, pulo para 11k de redução, 11k e 73, pulo para quase 10k e 200 de PVP damage bônus. Tá bom, tá bem bom.
tá? Tô com HP percent aqui, né? Incremento de HP tá legal. Dano em médio tá bom. Redução de médio tá bom. O dano em médio tá para aumentar um pouco mais. Eu tô usando a Dark Priest aqui no momento. Deixa eu confirmar. Deixa eu colocar aqui colocar minha esqueleto, aí a gente volta para lá de novo. Então acho que não tá ruim, tá? Dano em pequeno, dano em redução em pequeno, não tenho muito, tenho um pouco, mas não tenho muito. Isso beneficia totalmente, quem se beneficia disso são os Dorans, né? Porque eu acho que a maior parte do servidor não tem muito foco nisso. É porque o Doran foi uma classe que chegou há pouco tempo e não tem muitos Dorans. Então, os Dorans que jogam, eles já têm um plus de vantagem em relação a isso. Essa é uma das vantagens, sacou? A gente não estaca muito dano contra pequeno. Nem dano, nem redução. Mas dano em médio aqui tá bom, 124. Redução de médio, 80%. Dano em grande, PvE, então ok. Não, meu foco aqui, eu tô até na build PvP, então eu vou pular. Dano humanoide, 67. Redução de DM1, 76. Consigo incrementar esses dois caras aqui com a poção. Então eu uso a poção de DM1, né, quando eu vou para guerra. Então esse aqui sobe um pouco, uns 80, 90% mais ou menos. O restante mais PV, então vamos pular. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, resistência. Sempre bom, né, estacar. Estou tentando estacar mais o meu Fire Skill Damage, porque boa parte do meu dano é fogo, então faz muito sentido. Perdi aquela back que veio de... Eu acho que foi num pack de ação de graças, enfim, foi algum holiday pack desse, que daqueles de 3 dias, que você ganhava uma back que dava Fire Damage. Perdi ela, me arrependo. Vamos ver se chega alguma coisa melhor aí, para eu poder incrementar um pouco meu Fire Skill Damage. Até lá, tenho que me virar com o que eu tenho. Fire Resistência está bom, mas minhas resistências aqui não tão ruins, mas eu preciso aumentar o máximo possível. A resistência neutra está bem boa, tá 94%, e isso aqui é muito bom, porque se você considerar que tem várias mecânicas, tipo Impale, esqueci o nome da outra, Soulmark, tem também no nosso Nebula várias mecânicas de você faz alguma coisa que tem chance de trigar um dano neutro de 1000 e tantos por cento, que ignora a defesa e tudo. Então esse dano é neutro, né? Então é bom a gente destacar isso aqui, fora que gato bate forçado neutro. Então isso aqui vai ser um counter sempre para Doran, natural. Redução a Shadow também é bom, né? Considerando que parte do dano dos SCs são Shadow, então tá legal. Preciso estacar o máximo possível dessas coisas. Tô na caminhada aqui. Resiliência, isso aqui é PV, isso aqui é relacionado a Nightmare, já bati o 160 aqui da Season. A gente tem aqui algumas reduções de armadura e tudo, então tô incrementando elas. Acredito que não tô focando só em uma, então acredito que isso tá dando uma boa balanceada aqui no boneco. Lógico que isso aqui são status mais recentes, então vai levar um tempo para a gente destacar bastante. Tô com pouco dano em algumas classes, mas se você for ver, são classes que estão mais fora do meta. Então dano em Knight aqui, em Monk, agora dano em Assassino, nem tanto. Dano em Rogue aqui tinha que estar mais, né? Mas eu tô com bastante dano em capa aqui, se eu não me engano, esse aqui, ó, o Leather, é onde vai dar dano em SC. Então, tô subindo, tô estacando esses multiplicadores. Esses dois últimos aqui, PV também, desse jeito aqui que tá em relação à escadaria, né, a Leather. E ainda assim,
tá bem baixo, tá? Nossa, esse evento, não, essa instância especial, ela funciona muito bem para SC, que consegue dar um dano absurdo. Bioquímico não é muito forte dele. PVM ainda, tomara que venha um buffzinho bom aí no futuro. Mas desse jeito que tá minhas coisas, tem intenção. O que eu quero fazer daqui até o Odin? Ver se eu bato uns 12k aqui de PDF, tá? Principalmente aqui, olha, esse equipamento PDF, que ele é mais importante. Quero ver se eu coloco pelo menos 2,5 de MDF, tá? Pelo menos aqui. No caso seria do equipamento MDF, então vou ter que pegar um pouco mais de MDF do que está aparecendo aqui em cima. Porque esses itens, só para vocês saberem, isso aqui é o que é usado para o cálculo da RAW PDF e RAW MDF. Então, é com base nesse resultado dessa RAW PDF e MDF que a gente compara com Ignore DEF e MDF. Então, por isso que é muito importante a gente focar nisso. Depois eu faço um vídeo só sobre isso aí para vocês. Beleza? Bom, de multiplicadores, essas coisas, eu acho que é isso. Bora ver aqui o que mais. Equipamento. Tô buscando o set Full 18, tá? Hoje foi uma derrota. Não consegui subir esse hatch aqui para mais 18. O gacha desse mês, o hatch é muito bom, só que tem um bônus no mais 18. E uma pena não conseguir subir. Vamos ver se eu consigo aí para a próxima semana. Mas minha meta é Full 18 nos gachas. Assim que eu fechar esse 18 que falta na roupa, no elmo e na face, eu consigo liberar a relíquia da guilda, né? Então eu consigo... Como é que eu vejo aqui, ó? Eu consigo começar a liberar minhas relíquias. Então hoje eu só consigo alugar. Vou conseguir liberar elas. E isso aqui ela dá vários pequenos atributos, aumentando os atributos. Então vale muito a pena. Minha meta de refino é essa. Full 18, bateu Full 18, eu começo a trabalhar nas relíquias. Bateu Full 18 nos gachas, eu volto. Aí, qual que é a minha rotação de refino? Acessórios. Por quê? Porque os acessórios no 20 eu vou ganhar um extra de PDamage também, igual na arma, tá vendo aqui, ó, que tá 5%. Então, eu tenho 4% de PDamage aqui, fora outras coisas que incrementa, né, com refino, mas no refino 20 vem 2%, então minha intenção é pegar esses dois no mais 20, ok? Depois disso, eu vou voltar para o escudo aqui, colocar ele 18. E por final, eu começo a trabalhar no set completo aqui. Capa, bota, armadura e escudo até o mais 20. Bateu mais 20 nesses caras, eu volto para os gachas e trabalho o gacha mais 20. É mais ou menos essa a minha estratégia em relação a refino. Espero ter conseguido bater o 18 até o Odin, tá? Ou liberar alguma relíquia, começar a liberar relíquia até o Odin Cup. Vamos ver se eu consigo. O Odin Cup vai começar ali final de fevereiro, começo de março. Eu acho que é isso, tá? A gente vai ter aí também um evento de aniversário de 1 ano. Então, acredito que tem muito recurso free to play mesmo chegando com esses eventos aí que vai vir. Então... estou com boas chances. É uma coisa que eu evito muito gastar é com refino. Eu já expliquei em outros vídeos, mas você pode ver até aqui nos Growth Shop da vida, eu não compro refino mesmo, eu não gasto linha com essas paradas, porque é uma loteria muito doida, né? Então eu evito bastante de gastar linha com isso. Eu gastei lá no começo do jogo, eu gastei um pouquinho, tá? Com certeza aqui, ó. Gastei aqui, mas chegou num devido momento que eu já não estava mais gastando. Que se fosse para dar um chute... Desculpa, só tomar um gole de água aqui. Se fosse para dar um chute foi quando eu peguei a minha arma 15. Tá? Eu tive que gastar um pouquinho ali. Consegui pegar 15, desde então eu sigo com refino com mais
free to play ali possível. Basicamente o que eu quero dizer é que eu não gasto Nian com refino. Se eu ganho em evento, tudo, aí beleza. Se tem opção na loja, minha prioridade de loja sempre é pet LE, se tiver, penas, depois títulos, aí por último eu pulo para refino. Então, se tiver, eu puxo um pouco de refino nisso aí. Deixa eu ver o que mais. Bom, falamos de refino, encantamento. Deixa eu ver se eu consigo ver. Vamos falar de montaria. Montaria, tô tentando chegar no 50 aqui agora. Tá sofrido, gastei todo o Eden que eu tinha acumulado e praticamente não fez cócega aqui. Preciso chegar no 50. Por quê? Porque eu preciso liberar esse trait aqui para o 1500. Eu já... Aqui tá bom, eu diria que tá bem bom, tá? Não tá ruim não. Tô com 2 no 1200 aqui e 2 praticamente no 1000. Tô pegando bastante ataque, tô pegando bastante PDMage aqui no carisma. Tô sacrificando o HP, esse vai ser o último que eu vou focar, tá? Então, quando eu chegar no máximo da montaria e tiver resolvido aqui a maior parte dessas outras coisas aqui, aí eu pulo para esse cut aqui e foco um pouco nele. Por enquanto eu estou deixando ele de lado. Equipamento, eu estou tentando dar uma balanceada, tá? Então, na medida do possível, né? Porque esse aqui eu já liberei até o 69. Então, o que vai acontecer? Todo recurso que entra, eu vou subir até o 69 aqui. Depois disso, se tiver tudo travado, precisando de breakout, aí eu vou subir esse menor para ficar tudo pareado aqui no 49. E aí eu vou subir até o 49, subir todos os status aqui, todos os níveis que tem para subir antes de fazer outra quebra. Aí eu volto de novo aqui para cima. Aí subo mais um desse, dou um breakout aqui, dou um breakout aqui, dou um breakout aqui. Aí volto para cá, dou mais um breakout aqui. Por que esse aqui está um pouco à frente desse aqui, desses outros aqui? Porque eu estou precisando muito correr com Ignore. Então, estou correndo atrás disso. Vamos ver até quando eu vou conseguir priorizar isso aí. Deixa eu ver o que mais. Estátua. Vamos falar de estátua. Com certeza vamos falar. As primeiras já estão bem upadas, tá? A segunda, a Mist, a Intimidation e essa última aqui eu tô deixando de lado, tá? Eu deixei aqui level 4. Por que level 4? Porque com isso eu consigo subir o nível da estátua dela até o 24. E é o que tá nos meus planos, tá? Subir aqui pro Tier 7. Então pretendo até o Odin Cup ter conseguido bater um Tier 8. Tá? Nessas 3 aqui vai ser bem puxado, vamos ver se eu consigo. Se não, Tier 7, esse eu tenho bastante confiança que eu vou conseguir. Já na Relic, como ela funciona muito bem as 3 linhas para PVP, eu priorizei maximizar todas elas. O que eu estou gastando agora? Estou subindo um pouco de Omni, tá? Pois é, de Pet. Pelo Pet, nem tanto pelo Pet. Obviamente o Pet vai aproveitar um pouco disso, mas eu estou subindo isso aqui principalmente para pegar Ignore. Estou tirando Ignore da onde eu consegui. Então vou subir um pouco aqui, que é mais barato, né, que as outras. Aí vamos ver, talvez eu suba aqui até o 12, talvez até o 15, vamos ver até onde eu vou, né? Vamos ver, talvez até o 15 fica legal, aí eu volto a olhar para essas 3 aqui de cima. Essas 3 de baixo eu estou indo muito balanceando elas, porque elas são muito interessantes, elas têm status muito importantes, né? Então tem redução aqui de tipo de armadura, dano em tipo de armadura, tem muita PDF, MDF, então isso é muito importante. Todas elas têm PDF e MDF, você pode reparar isso, todas as 3, tá? E tem PVP Ward e tudo mais, então estou tentando não ignorar tanto elas, mas como eu não terminei a minha progressão aqui de cima, fica muito difícil de eu rushar essas aqui de baixo. Por quê? Por conta desse pó aqui. Então, como é que a gente consegue esse pó aqui?
a gente consegue basicamente desmanchando as coisas. Da onde que eu tô pegando? Tudo que eu roleto de gacha, que vem gacha roxo, gacha azul, que vira gold medal, eu tô gastando comprando aqui na loja para conseguir avançar essas 3 estátuas aqui no máximo que eu puder. Em determinado momento a vida vai melhorar um pouco, né? Porque eu vou ter conseguido topar essas aqui, então vai ficar parecido com a Relic, vou estar bem adiantado com a Omni, e aí eu vou poder começar a sacrificar um pouco de estátua, quebrar elas mesmo para pegar esses pozinhos aqui. Então basicamente eu estou falando de no futuro, tá? Não é agora, pegar essas aqui, por exemplo, e desmanchar. Então, repara que elas dão muito mais do que a roxa dá 25, dá 5, essa aqui vai dar 2. Então, por enquanto, o máximo que eu tô quebrando é essas aqui, porque eu já fechei. Então, essas aqui não posso mexer nelas. Então, basicamente, é isso de estátua. Vamos falar de pena. Aqui é um tema bem interessante, porque estou fazendo algumas migrações nas minhas penas. Não consegui tirar a Day ainda. Inclusive, eu já tenho uma 16ª pack de pena branca fechado e não consigo colocar ela no lugar da Day ainda. Por quê? Por conta do Ignore Death. Só para vocês verem aqui, ó, de forma rápida, 659. Se eu trocar 492, então assim, é muita coisa, tá? A gente está falando ali de quase 170 de Ignore, então não dá, ainda não dá. Vou seguir, tá? Eu vou terminar a progressão da pena, para mim tá faltando mais 2.300, não, 2.100 penas aproximadamente. Penas brancas. Aí eu vou conseguir fechar mais 4 dessa, mais 4 Dark para poder no futuro, quando eu tiver mais recurso de Ignore Death vindo de outros lugares, que eu não seja tão dependente da Day, ou se por acaso o meta mudar, de alguma forma a gente conseguir zerar 100% do Ignore Death, enfim, se algo acontecer no futuro, eu vou ter essas penas aqui para poder colocar elas aqui, porque sem dúvida elas são melhores, mas no meu momento atual eu não posso trocar a Day, ok? Então é isso, tá? De pena de ataque, de defesa tá dessa forma e dificilmente eu vou mudar isso. O que vai mudar é quando esse aqui começar a ficar muito caro, esses upgrades aqui, aí eu vou começar a olhar um pouquinho. Essa semana eu já devo começar a subir, então acho que bateu 6 em tudo aqui, eu vou começar a liberar aqui pelo menos o 1, 2 e começar o breakout delas também, entendeu? Então é mais ou menos por aí que eu estou controlando as penas. Vou fazer uma pausa rapidinho, tá? Vou trazer para vocês aqui uma propaganda do App Gallery, ok? Rolou umas promoções muito boas esse mês, inclusive semana passada. Imagino que eles devem trazer mais coisa para o futuro, mas mesmo sem as promoções, lá ainda está muito bom. Então eu vou trazer aqui para vocês a propaganda e já volto. Fala galera, Anime passando aqui para trazer uma novidade para vocês, que é a App Gallery. A App Gallery ela é uma das maiores lojas de aplicativo do mundo e é um dos distribuidores e patrocinadores oficiais do Ragnarok Origin. Como é que você faz para você baixar isso? Você tem que baixar o App Gallery, tá? Você baixa o APK, tem o link aqui no meu vídeo. Você tem que instalar ele, depois você vai instalar o HMS Core também da Huawei e por fim você vai baixar dentro da Store o Ragnarok Origin para você poder utilizar a Store da App Gallery lá. E o que você faz? Qual que é a vantagem de usar isso? Você compra qualquer pacote dentro do jogo, diretamente do jogo, e paga pela App Gallery, você já vai ganhar um cashback de 10%. Isso é legal, só que na minha visão esse não é o maior diferencial deles, tá? Eu vou deixar até uma tabelinha aqui de preço em relação ao cashback para você comparar outras lojas e tudo, o preço do Nian, tá? Mas para mim o que faz mais diferença, sem sombra de dúvidas, é
o cashback quando você acredita, você compra os pontos Huawei. O que são os pontos Huawei? Os pontos Huawei é uma moeda virtual da Huawei e quando você compra qualquer valor, você ganha 20% de cashback na hora. Você fez a compra ali de R$ 100, por exemplo, você aparece um botão para você voltar 20% daquilo. Então você fica com saldo de R$ 120. Isso no preço final da coisa sai muito em conta. Então, como é que a gente vai fazer para acreditar pontos Huawei? Você vai entrar no site, né? Você vai entrar no app, tá? Você vai abrir seu app e você vai ali em recarga, vai clicar em recarregar, vai escolher o valor, vai escolher uma forma de pagamento e em seguida você vai ver um botãozinho para recuperar o seu cashback. E aí é só ir para a loja, escolher a opção de pagamento como pontos Huawei e realizar o pagamento. Vou deixar uma tabelinha aqui para vocês entenderem como que no final isso sai mais barato, mas é isso. Estou usando, recomendo, valeu! Fala galera, anime de volta. Bom, vamos lá então. O que está faltando? Falamos de estátua, falamos de pena, falamos de refino, falei ali brevemente de... Não falei de encanto, vamos falar de encanto. Vamos abrir aqui os encantos e vamos falar de encanto. Armadura, capa e elmo PVP, né? O que eu pretendo fazer? Pretendo colocar PVP 8, tanto aqui quanto aqui. O meu foco vai ser esse, até o Odin Cup. E pretendo subir bastante esse Improvement PDF aqui, ver se eu coloco pelo menos um 7 aqui, um 7 aqui. Subir essa vitalidade para 7 e subir meus redutores aqui para 6, 7 também, pelo menos. É isso que eu vou fazer. Arma, acessório. Se eu conseguir 7 em tudo, perfeito, igual eu tinha comentado. Se não, o que eu conseguir incrementar, ótimo. Mas no momento eu vou estar focando nos redutores ainda, tá? Não tem como você skipar a redução. Bom, falamos aqui dos encantos agora. Deixa eu ver quais mais. Título. Título é uma coisa que como eu expliquei, eu não cacho título. Mas aonde eu posso comprar título, exceto nessa loja aqui das apostas, eu não compro título aqui, não compro esses títulos aqui. Por quê? Porque eu priorizo as Light Dark. Quando eu terminar a minha progressão de Light Dark, aí tudo bem. Aí eu vou começar a gastar com outras coisas. Aí provavelmente vai sobrar mais estátua e também vai sobrar recurso aqui dessa loja para eu gastar com título, ok? Por enquanto não mexo. Mas fora isso, onde eu posso comprar? Eu sempre compro semanalmente aqui. Aqui não tem, é na loja da Guilda. Cadê a loja da Guilda? Acho que não é aqui. Não é? É aqui, ó, Social Guild Shop. Então toda semana eu compro, tá? Não deixo de comprar. Não deixa essa progressão falhar. Também estou comprando aqui no Exploration Shop, tá? Toda semana. Cadê? Aqui. Compro os meus 2. Então também tem um pouquinho ali na loja de PVP aqui. Tem uma roxinha. Para o futuro vai vir uma daquela outra sem ser vai vir a amarela também para comprar. Talvez no próximo update, quem sabe. Eles vão trazendo isso gradualmente. Então, título, basicamente é isso. Eu não cacho o título. Estou quase chegando no 3, tá? Então, espero que venha no evento de aniversário e eu consiga dar um jump até 4 estrelas antes de chegar na Odin Cup. Se eu conseguir 4 estrelas até lá, vai ser bem legal o jogo. Vai melhorar bastante. Montaria a gente já falou. Medalhas. Sigo a progressão, não perco progressão sempre que eu posso. Vou subindo aqui, ó. Ataque, eu vou pareando. PDMG, ataque e redução. Até coloquei um pouquinho aqui em pet. Coloquei 10 nivelzinhos só para pegar um pouquinho de HP aqui. Eu poderia resetar. Esse aqui eu dei um misclick aqui, daí ficou. Mas
É tão pouca que não vale a pena gastar o item aqui para voltar. Aqui embaixo, ataque eu foco, reduções eu foco bastante. O PVP eu fui até o 25, porque agora sobe de 5 em 5, então talvez eu empurre isso aqui até o 30, mas estou priorizando redução, dano e ataque percente, ok? Perdão, esse aqui, não, é esse aqui mesmo. Esse e esse. Deixa eu ver o que mais. Montaria já foi. Sigil. Estou no momento onde estou fazendo transição de sigil defensiva por sigil ofensiva. Consegui uma Soul Mark 3. Soul Mark 3 já é muito boa, então eu substituí uma sigil defensiva, então eu sacrifiquei 400 de redução. Então se eu fosse virar, sei lá, um build de planta full tank, eu poderia tirar a Soul Mark daqui e voltar uma roxa que me dá 400 aqui. Por exemplo, eu tenho 400 de PVP Reduce aqui sobrando. Também tem aqui, essa aqui eu acho que não está em uso. Então tem essas duas aqui que eu poderia usar. Então, no momento atual, estou focando nessa transição. Para o futuro, quando eu conseguir uma Impale 3, tenho intenção de tirar mais uma daqui e colocar a Impale. Então vou sacrificar mais 400 de redução, com certeza. Até lá é isso. Por enquanto, como eu estou focando a Impale, não tenho nem previsão de quando eu vou trocar essa Oblivion. Talvez eu troque essa Oblivion por uma outra, não sei, é uma Zephyr, não sei. Vamos ver. Vou ver o que eu vou testar, mas por enquanto, basicão, vou com a minha Oblivion para a guerra. Muito boa. Funciona muito bem. De sigil é isso. Então nessa transição, acho que não consigo bater em PO 3 até o Odin Cup, a não ser que venham uns eventos assim muito acessíveis, porque sempre que entra sigil vermelha é bem caro essa brincadeira. Então eu até tô juntando aqui Nian, então eu tô com 17k, tô juntando o máximo que eu posso para aproveitar quando vem uns eventos igual veio o evento do Ronópolis. O evento do Ronópolis era excelente, então quem conseguiu aproveitar, quem tinha Nian acumulado, deve ter comprado a montaria, que é muito boa, a face, que é muito boa, e deve ter sobrado bastante moeda para comprar pena e vários outros recursos que estavam bem baratos lá. Se você for colocar no papel o preço da pena, na pior situação a pena branca estava saindo 35, na melhor estava saindo 17,5 de Nian, então estava bem em conta aquelas penas lá. Tomar mais um gole de água e bora lá. Passamos por sigil, por montaria, acho que aqui foi tudo. Nebula, não tem muito o que passar no Nebula, já passamos dessa parte. A única coisa que eu posso falar do Nebula seria daqui, que eu tenho intenção de bater o level 100 até antes da Odin. Tá difícil pra caramba, tá? Então todo dia, né, eu venho aqui e gasto. Eu vou gastar esses livrinhos, mas só para explicar, eu gasto até esse custo aqui, ó, até o 0.5, sacou? Então seria 50 livretinhos desse aqui por dia. Então eu subo mais ou menos essa barrinha todo dia, entendeu? Essa é uma progressão que vai levar tempo. Não tenho intenção de rushar isso, porque se eu pegar todo o diamante que eu tenho e converter em negócio, eu tenho certeza que eu não vou bater no 100 ali. E eu vou me atrasar em vários outros conteúdos, porque tá muito caro. Tem muita coisa boa na loja de diamante que não tá dando para guivar. Parei de comprar esse aqui, tá? Porque chegou 3 estátuas essas, então por conta disso eu voltei a comprar, mas agora eu já topei elas. Não sei nem se essas estátuas vão vir, mas tá lá guardado, tá? Se por acaso eu precisar, tá lá. Então, tô comprando esses aqui, ó, mas eu nem recomendo. Eu tô comprando eles somente para desmanchar
e adiantar um pouco aquelas 3 estátuas novas. Mas ainda assim tem muita coisa que a gente precisa comprar ao longo da semana, então não me parece muito interessante nem muito inteligente pegar aqui, sei lá, dar-lhe aqui 100k disso aqui, pegar 10 mil desse livretinho e tentar subir lá, porque não vai dar, acho que não dá nem 5 levels se eu gastar 100k de diamantes. Se fosse para dar um chute, ia dar uns 2 levels e meio. Então, ali, a única coisa que eu posso fazer é investir tempo. Se eu puder não falhar a progressão, é o que eu estou fazendo. De Nebula é isso. Vamos pro Nexus. Nexus, como é que tá? Tô tentando pegar mais um desse aqui, de Type E de ataque, para preparar um Nexus mágico, ok? Para deixar o Nexus para build mágica. Futuramente eu tenho intenção de migrar para build mágica de genético, mas eu só vou migrar quando eu tiver tudo que eu preciso para poder jogar como DPS mágico. Então vai ter que ter Nexus, vai ter que ter acessórios da Freya, de dano mágico vermelho, então vai levar um tempo. Então por enquanto é isso. Fora isso, progressão do Nexus aqui tá assim, a minha progressão. Espero chegar na Odin com todos no Tier 8, os tipos Type E, os outros já estão ok, o de 2 e de 1. Então, o tipo A e B já tá tudo no 10, beleza. Tô na batalha para pegar um Sharp aqui. Bicho, tem 3 semanas que não vem, mas quem sabe, uma hora eu acerto. Nas de defesa, eu já passei pela parte mais sofrida, que é conseguir essas 3 linhas, né? Então eu consegui a linha de PDF, a linha de MDF, uma linha de PVP, quarta linha eu tô deixando como loteria. Então é isso. Essa aqui veio Crit Res, essa aqui veio redução de assassino, beleza. Essa linha aqui tá boa, essa linha tá boa. O que que eu consigo fazer aqui para ficar melhor? As 2 linhas vermelhas, então dá para fazer, só é difícil. Então isso aqui é muito RNG e gasta muito recurso. Eu só vou começar a tentar essa brincadeira de 2 linhas vermelhas quando finalmente o jogo ficar com dó de mim e me entregar um outro Sharp desse aqui nesse Nexus. Até lá é isso. Meta para Odin, tudo T8. Beleza? Deixa eu ver o que mais. De Nexus é isso, não tem muito segredo. Tô brincando também aqui, tô construindo aqui meu build botânico também. E vou construir mais uma fileira aqui de build PVE. Tá? Esse build PVE é somente para eu não ter que ficar trocando shardzinha aqui na hora de fazer PVE com boneco. Beleza? De build de Nexus é isso. Soul Force tá desse jeito aqui, tá? Eu tenho... Essa não é a minha configuração de Ladder, tá? Eu inverti. Isso aqui seria mais minha configuração de PVP. Mas eu tenho até que ajustar só a de Ladder, porque na de Ladder eu coloco uma outra aqui que aumenta o dano da Soul Force em 40%, 50%. É a Escorpião, é uma azulzinha, mas como ela tá bem topada, ela ajuda bastante a quebrar o shield do boss lá, nos andares mais altos. Então, basicamente eu estou subindo como dá. Se eu recebo algum prêmio disso em eventos, seja pay to win, seja progressão free to play, eu vou incrementando. E é isso, eu não tenho muito o que fazer aqui nessa parte não, infelizmente. Tem mais uma mecânica que vai chegar, acho que não chega antes do Odin Cup, acho que só vai chegar depois do Odin Cup, que é a mecânica do Nightingale. Esse trem é game change, tá? E assim, vai mudar tudo, vai mudar bastante. Classe que não é muito boa vai melhorar muito, então o dano vai aumentar muito. Vai ter um spike ali de PVP point também, então a gente não pode perder nossa progressão de jeito nenhum, porque para quando chegar nisso aí, a gente não ter a ilusão de fazer aquela progressão mais fácil desse novo conteúdo, que a gente aumentou muito nossos pontos. Não, tem que estar em dia com tudo, com todos os seus status, para quando chegar, a gente só incrementar e aquilo ali ser algo realmente verdadeiro, entendeu? Vai melhorar, mas a gente não está deixando o dever de casa para trás, entendeu? Então, basicamente é isso.
sigo nisso. A Nightingale, se fosse para dar um chute, eu diria que ela vai vir com um episódio do Guns, tá? Até lá, acho que ela não chega antes, não. Não é garantido. Tô tirando essa informação da minha cabeça. É um achismo. Acho que a Nightingale vem junto com o episódio do Guns. Até lá, acho que não vai ter. E eu acho que o episódio do Guns só vem depois do Odin. Posso errar completamente. Se vier antes, vai ser mó doideira também. Nem duvido. Por que eu acho que não vai vir? Porque vai vir evento de aniversário, vai vir Odin Cup, então tem muitos pequenos eventos, mas pode ser que venha também, quem sabe. Vamos deixar isso na mão da Gravity. De progressão, era isso, galera, do que eu podia mostrar de Gear Check. Ah tá, não mostrei aqui o que perguntam também. Rebate, meu rebate é esse aqui, galera, tá? É isso. Então, esse é o rebate que eu tenho e esse é o status do meu boneco. Espero que ajude vocês e espero que mate a curiosidade das pessoas que passaram o ano inteiro pedindo para fazer um vídeo Gear Check mostrando status, essas coisas. Tá aqui, tá pago. A partir do próximo vídeo, vamos abordar coisas para o futuro, tá? Tô devendo um vídeo de Sorcerer, tá? Me desculpe aí os Sorcerers, vou gravar, não esqueci de vocês. É porque eu tirei 10 diazinhos de folga aí, então peguei esse final de ano, dei uma engatada aí uns 10 dias e dei uma descansada aqui também de gravar vídeo. Mas estamos de volta e logo mais vem vídeo com novidade aí, com dicas. Pretendo, como vai ter Odin Cup, como teve merge de servidores, então vai chegar uns vídeos de gameplay, tá? Só de gameplay, porque tá bem movimentado aqui nosso servidor. Tem duas grandes potências, a gente tem a Rukeris, que é a guilda que eu jogo, e a gente tem a Legion também, que recebeu vários packs e também tá bem forte. A gente tem duas guildas aí que vai dar boas partidas de Guild League. Espero que a gente se encontre, vai ser bem legal. E aí depois disso já começa o cross server também. A gente vai ter várias partidas com guildas que foram mergeadas, então acho que todas as guildas agora do cross server vão estar bem fortes, pelo menos Frontera 4, Frontera 5, Frontera 3 e todas que foram mergeadas com elas vão vir bem forte. Então vai ser bem legal essas próximas GLs. Por conta disso, vou trazer alguns conteúdos do tipo gameplay, tá? E dependendo do que for chegando, eu vou trazendo para vocês. Não esqueci dos guias, acredito que eu já cobri a maior parte de guias. Tenho intenção de trazer alguns vídeos falando de coisas de alguns conceitos que vocês têm que entender para vocês conseguirem ajustar o boneco de vocês direito. Isso aí mais para o futuro, tá? Vamos ver o que eu consigo trazer. Uma última coisa, pet. Não falei de pet. Pretendo subir minha Gênesis pro T5 e em paralelo a isso, depois disso, o que vier vai para a minha Nemesis, que eu não sei cadê, para minha Nemesis. Então, Nemesis bateu T3, eu já vou fazer o pacto dela, jogar ela lá para cima, começar a usar ela. Minha intenção é Juan 5, Gênesis 5, Nemesis 5 e o F-Lord no 10. É isso. Agora a gente fechou mesmo. Pessoal, muito obrigado para quem me acompanhou até agora e valeu!